Se o entendimento foi que o Anderson Torres é inocente, não tem culpa, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro, que estava nos Estados Unidos, né, foi o entendimento de que ele é inocente, que ele não teve culpa. Por que prenderam Anderson Torres? Precisamos de uma resposta para isso. Se ele é inocente, por que prenderam Anderson Torres? Vamos entender um pouco a questão do Anderson Torres e a gente volta nessa pergunta, que é muito importante, não pode ficar sem respostas. Concorda comigo? Vamos lá. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais. Minas é um estado de espírito, tá certo? Esse é o vídeo 187 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para pacificar o país e chegar à verdade dos fatos. Então vamos conhecer? Vamos entender um pouco, né, o que nós estamos falando e voltamos para responder, ou tentar responder, por que prenderam Anderson Torres, uma vez que ele é inocente. O Ministério Público Federal arquivou hoje o inquérito que investigava o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por suposta omissão durante esses eventos de 8 de janeiro. Um alerta prévio do Supremo Tribunal Federal sobre os atos ajudou a sustentar essa decisão de arquivar o processo contra Anderson Torres, que chegou a ser preso. O Caio Junqueira tem os detalhes. Isso, William. O que aconteceu? Tem uma decisão de 51 páginas do Ministério Público Federal, já na gestão Paulo Gonet, que decidiu pelo arquivamento da ação contra o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública, na época, ex-ministro da Justiça, inclusive, do Jair Bolsonaro. E dentro dessa decisão do arquivamento, tem um documento inédito, muito interessante, que é um relatório da área de inteligência do Supremo Tribunal Federal, encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública, para a subsecretária, que era Marília na época. Aí a gente está vendo, esse é o relatório do Supremo Tribunal Federal. Ali tem a data, 7 da manhã do dia 6 de janeiro de 2023. A área de inteligência do Supremo Tribunal Federal encaminhou para a Secretaria de Segurança Pública. E ali está muito bem detalhado. O Supremo Tribunal Federal, a área de inteligência, assim como muitas áreas de inteligência de Brasília, tinham informações sobre o que iria acontecer. Ali está, por exemplo, citado a invasão do Congresso, a invasão do Supremo Tribunal Federal, a mobilização nas redes sociais de ativistas e manifestantes, mas tem uma conclusão desse documento que a gente está vendo na tela. A conclusão é de que, na prática, é uma subavaliação. Eles falam, olha, esse documento do Supremo Tribunal Federal, 2 dias antes do 8 de janeiro, eles falam, olha, tem uma movimentação, mas a gente acha que vai ser menor do que parece. Né? E aí é muito interessante porque um documento do mesmo Supremo Tribunal Federal que afastou e colocou na prisão por 4 meses, por ordem do Alexandre de Moraes, o Anderson Torres, é o documento que ajudou a embasar o arquivamento desse inquérito. Na prática, o que o Ministério Público Federal conclui é que, abre aspas, o grau de periculosidade avaliado pelas instituições naquele momento sobre o evento que ocorreria era dado como baixo, o que indica que os agentes de segurança foram surpreendidos com a alteração do ânimos dos manifestantes, o que impossibilitou um planejamento e execução mais efetivos no combate aos atos. Praticamente livrou o Anderson Torres aí, então. Exatamente. E aí eu ponho por terra essa narrativa, né, de que o pessoal tinha uma expectativa que fosse um movimento de baixa adesão. Então por que se fosse de baixa adesão, o Flávio Dino colocou a Força Nacional debaixo do seu sovaco no Ministério da Justiça e deixou aquele pessoal plantado lá? Será que ele tinha essa ideia de que seria uma força que seria de baixa adesão? Hein? Por que ele convocou antecipadamente uma Força Nacional e colocou dentro do Palácio da Justiça? E por que o Supremo entendeu que isso ia acontecer e não tomou previdência para colocar a Polícia Judiciária em prontidão,
como fez na época do 7 de setembro de 2021, que o ministro, que era presidente do Supremo, o Fux, colocou o pessoal, tipo aqueles sniper, e falando, ó, se as radicais vierem, vou mandar atirar. Aí os infiltrados correram fora. Então, eu vou explicar para vocês entenderem. Porque a mentira, gente, a mentira é o pior das prisões. Quem sustenta uma mentira vai ficar refém dessa mentira e vai sofrer com isso enquanto a verdade não for estabelecida, tá certo? E olha, se o Anderson Torres não tinha culpa, se ele estava lá nos Estados Unidos, se ele deixou tudo pronto para acontecer e não aconteceu do jeito que ele deixou, e se no Supremo Tribunal Federal a informação já corria lá dentro que ia ter invasão do Supremo e deixou acontecer, tá certo? Então essa mentira é que vai derrubar esse governo. E o governo tem que se libertar dessa mentira. Porque você não pode criar uma expectativa na sociedade de que você está criando a demeritocracia. Você está premiando no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal um ministro que conduziu o processo do 8 de janeiro. E a demeritocracia vai presentear o ministro por essa falácia. Esse é o currículo que está sendo levado em consideração para ascender um cargo de ministro no Supremo. E aí você vai parar e pensar qual é a base curricular para colocar um ministro no Supremo. Ah, porque ele tem a capacidade de sustentar uma mentira? Essa é a pergunta que fica. Entendeu? É aquela coisa da bandidagem, não é? Você tem... Aqui é um paralelo, tá certo? Não estou falando. Mas é o seguinte, você tem para entrar para o mundo do crime, você tem que ser batizado. O que é ser batizado? Não, você tem que cometer um ilícito. Porque se você for puro, você for honesto, você não pode fazer parte disso. Então, é preciso cometer um delito para poder fazer parte desse grupo e ascender nessa escala hierárquica. Então, a concepção que a sociedade tem é que para se achegar ao êxito, você tem que ir pelo caminho da demeritocracia. E aí nós estamos vivendo um período em que o Brasil está diante de um desafio tropical para enfrentar uma pandemia que está se instalando. Nós estamos morrendo, brasileiros nos postos de saúde, que é da dengue, da chikungunya, da zika. Por quê? Porque nós temos um governo preocupado em sustentar narrativas para manter uma mentira em pé. Isso é que está grave. O mundo inteiro resolveu o problema da pandemia, né? Da questão daquele bichinho, né? Daquele vírus maldito. E agora... E isso, na época, Bolsonaro segurou a onda aí, manteve o Brasil funcionando, foi uma das economias mais estáveis que chegou a sair da pandemia. E agora que não tem pandemia no mundo inteiro, o Brasil produz uma pandemia tropical, uma epidemia, né? Porque é só no Brasil. Por quê? Porque a gente está preocupado, esse governo está preocupado em sustentar uma narrativa para manter uma mentira como se fosse verdade. E a gente defende a transparência. E aí fica a pergunta, o juiz que está indo para o Supremo, o juiz que foi ministro da Justiça, que conduziu o processo do 8 de janeiro, que a baixa adesão fez com que ele colocasse um exército da Força Nacional de prontidão debaixo do seu sovaco, ali no Ministério da Justiça. E aí, invade os 3 poderes, os prédios dos 3 poderes.
E ele manda prender Anderson Torres, que estava lá na Europa e que é inocente. E ainda prende milhares de brasileiros que são tocaiados como inocentes no processo. Então, a prisão do Anderson Torres tem que ser explicada. Fica aqui essa pergunta. Será que o Anderson Torres foi preso, juntamente com o Coronel Naime, para que eles não instaurassem uma sindicância para poder desvendar o que aconteceu no 8 de janeiro? Será que a ameaça deles seriam essa? Porque são pessoas que entendem do setor de segurança, são pessoas especialistas em setor de segurança, e certamente eles teriam esse diagnóstico: olha, aqui aconteceu isso. Então era preciso tirar o Anderson Torres, era preciso tirar o Coronel Naime de circulação, porque eles iam abrir uma sindicância, iam descobrir essa palhaçada. Talvez seja essa a resposta. Por que Anderson Torres foi preso? Entendeu? E aqui, na Comissão Cidadã de Inquérito, a gente não só defende a verdade, a gente defende a pacificação do país. E para você chegar na pacificação do país, você tem que corrigir injustiças. E para corrigir injustiças, você tem que estabelecer a verdade dos fatos. Está aí, ó, Anderson Torres inocentado. Entendeu? Caiu por terra essa narrativa, porque está ali o documento provando que a inteligência do Supremo sabia o que ia acontecer e deixou acontecer, queria que acontecesse. E agora a gente está aí num desafio enorme para pacificar o país. Por quê? Porque eles insistem em manter essa narrativa. Ah, mas a culpa é do Bolsonaro. Que Bolsonaro? Nada. Nós tivemos aí uma super live aí dos meninos do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro estava presente, e aí foram atrás dos meninos do Bolsonaro. Gente, os filhos do Bolsonaro não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com aquela época do regime militar, eles nem nascidos eram. É uma geração que está aí se colocando. São parlamentares, pessoas com mandatos eletivos, representantes do povo. É uma outra geração. Vocês não podem condenar uma futura geração pós-regime militar, pós-governo militar. Essa geração não existia naquela época. Então não tem cabimento essa neurose de vocês perseguirem uma geração que está aí se colocando de forma política. Porque sim, eles defendem a democracia. É um erro falar Deus, pátria, família e liberdade e esquecer de falar democracia. Porque eles são democratas. São mais democratas do que esse governo que está aí instalado. Porque eles defendem o direito do voto, a transparência do voto, a legitimidade do voto, que o voto, a eleição é a coisa mais sublime da democracia. Então, talvez seja um erro de marketing ficar falando Deus, pátria, família e liberdade e não se apropriar do que é mais importante dentro do contexto da sociedade, que é defender a democracia, defender as instituições, defender o parlamento, defender a Câmara dos Deputados, a representatividade do povo. Isso é que é importante. Então, você deixa de falar de democracia e transfere para aqueles que querem se impor um discurso de democrata. Quando, na verdade, quem é democrata são as pessoas que são os liberais, que se coloca dentro do espectro dos liberais. Ah, conservadores. Não, esquece esse negócio de conservadores. Eu tenho uma opinião diferente sobre a coisa do conservador. Entendeu? Você pode conservar as coisas boas, mas você não pode se taxar como conservador, porque você tem que evoluir, o mundo evolui. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, já dizia Lulu Santos. Então você tem que ser flexível, você tem que se adaptar aos momentos, à modernidade. E para isso você continua sendo um democrata, você não precisa deixar de ser democrata para dizer que você é conservador.
A família é um direito de todos. O pessoal da esquerda, o pessoal da direita defende a família, lógico. Quem é que não defende uma família? A esquerda, a direita também tem a vontade de defender a pátria. Ora não, como não? Deus é uma coisa, né, plural, cada um tem seu Deus. A fé é que é importante, cada um tem a sua fé. Aquele que não tem fé, tem a fé nos seus ideais. Mas a fé é algo inerente a todo mundo. Agora, o conceito de democracia, de civilização, não pode ser de um lado apenas. Tem que ser dos dois lados. Tanto a esquerda como a direita tem que pensar democracia. Democracia, o voto, o pacto político, a vontade da maioria. E a vontade da maioria tem que ser estabelecida de forma transparente, clara, soberana. Não é produto de um grupo de juízes que se fecham numa sala fria para dizer quem ganhou, quem não perdeu, quem perdeu. A sociedade, isso é um pacto social, é um pacto político da sociedade, não é um benefício dado apenas a um grupo de supostos intelectuais que se acham defensores da democracia e tomam para si o processo eleitoral. Não. Democracia é a festa do povo, é a hora que o povo se reúne para dizer: nós queremos esse tipo de governo, nós queremos esses representantes, nós queremos que essas ideias sejam levadas ao parlamento. Então, Deus, pátria, família, liberdade e democracia. E que essa geração, os filhos do Bolsonaro, não sejam levados a essa neurose de achar que, porque é filho do Bolsonaro, faz parte do residual da época dos governos militares antepassados. Não é nada disso. É uma outra geração. Então, que fique dito isso, e eu deixo aqui o meu recado para esse final de semana, tá certo? Então, eu peço para vocês que estão com a gente, continue comentando, continue apostando na Comissão Cidadã de Inquérito, que a sociedade organizada, de forma civilizada, colocando a cara, não é fake, não é perfil falso, é eu, sou o João aqui falando para vocês. Moro em São João del Rei, capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, terra da Inconfidência Mineira, terra daqueles que sonharam em fazer dessa terra uma pátria livre, independente de Portugal, mas com civilidade, soberana, o Império Brasileiro, porque o Brasil é um império. Nós temos um território maior do que a Europa inteira. E você tem que fazer por onde merecer esse império. Não é só no dia da eleição que você vai dizer o que é ser democrata. Democrata é a participação cidadã todos os dias. A hora que você levanta, que você pega seu lixo, que você põe na rua para o lixeiro pegar, que você varre o passeio da sua casa, que você cumprimenta o seu vizinho, que você se oferece para ajudar na escola do seu filho, que você se oferece para ajudar na comunidade, que você se oferece para ajudar na igreja, que você se oferece para ajudar os carentes. É a empatia, é a solidariedade, é viver em sociedade, é viver em harmonia, é ajudar quem precisa e premiar quem tem mérito, para que quem tem mérito possa continuar usufruindo do poder de fazer benefício para a grande maioria. Então vamos lá, bom carnaval para vocês, nós estamos entregando no carnaval e não vai sair pulando achando que está tudo bem, não está bem, cuide da sua casa, tem pandemia, tem uma epidemia de dengue aí e o governo está preocupado em sustentar uma mentira. E se você não tiver juízo,
tá? Nós estamos num caminhão desgovernado, goela abaixo, sem freio. Cuide-se, fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês, tá certo? Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Quiser ajudar, qualquer valor, tá? Vamos caminhar para frente, pacificar esse país, construir a meritocracia que nós tanto sonhamos, certo? Que façamos por merecer essa nação brasileira, que a gente sabe que ela é um paraíso. Mas não basta ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Você tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Então, você pode ajudar comentando, compartilhando, curtindo, discordando. Não precisa concordar comigo. Eu acho bom quando vocês batem de frente comigo aí, porque vocês alimentam o debate. Ah, João, não gostei desse negócio de você criticar o conservadorismo. Não. Tudo bem, pode bater aí. Entendeu? Ah, João, não gostei desse negócio de você falar que bolsonarista é o reflexo do espelho do PT, da esquerda. Tudo bem? Pode comentar. Entendeu? Isso é uma percepção que cada um tem da realidade. A percepção que eu tenho da realidade é que o bolsonarismo é uma ideia macabra criada pela esquerda, tá certo? Primeiro, tinham que demonizar o Bolsonaro. Então foi feita uma massificação, né, uma campanha para desumanizar esse senhor. Para falar que ele era um homicida, era um genocida, era uma pessoa que precisava ser morta. Então tudo que era ruim foi criado para colocar como adjetivo, né, o senhor Bolsonaro. E aí, aqueles que são adeptos do Bolsonaro seriam os bolsonaristas. Aqueles que gostam de tudo que é ruim que eles apontaram no Bolsonaro. Ah, você defende isso tudo que é ruim que a gente apontou no Bolsonaro, então você é um bolsonarista. Mas não. O Bolsonaro não é aquilo que eles venderam. E você não é um bolsonarista, porque você não tem esses valores que eles imputam ao Bolsonaro. Você é um patriota, você é um brasileiro, você é um cidadão de bem. Você é uma pessoa que prestigia a meritocracia. Você é um democrata. Você é progressista. Você gosta do progresso. Você gosta da ordem. Você gosta da bandeira nacional. Você defende a bandeira nacional como um símbolo de sua luta política. E na sua luta política, que tem essa bandeira, está escrito no centro dela: ordem e progresso. Então, se você se acha que é um bolsonarista, não, você não é essa pecha que a esquerda tenta vender. Isso é um reflexo deles no espelho, dessa turma que tenta vender isso. Porque eles não querem uma visão da meritocracia. Eles querem que você fique abaixo deles. Então, eles têm que abaixar você. Quem defende esse discurso quer que você fique abaixo dele. Entendeu? E você não precisa falar isso. Eu gosto do Bolsonaro, eu sou eleitor do Bolsonaro, eu gosto do Zema, eu sou eleitor do Zema, eu gosto do Tarcísio, eu sou eleitor do Tarcísio. Você é a favor da meritocracia, você é a favor da civilidade, você é a favor do progresso, do novo, da reconstrução nacional. Então fique consciente disso. Quando alguém ataca, por exemplo, quem você acha que invadiu, que destruiu os prédios dos três poderes? Ah, foram os bolsonaristas. O que eram os bolsonaristas? Se não fosse nada mais, nada menos do que o reflexo da esquerda no espelho? Quem estava lá dentro era de direita? Não era, você sabe disso, quem foi lá quebrar. Quem ficava lá fazendo aquelas coisas na frente, reunia na rua, ficava botando o celular em cima da cabeça, acendendo e fazendo aquela palhaçada toda, vestido de verde e amarelo. Você acha que eram vocês, patriotas? Não. Era a esquerda se vestida de bolsonarista. O bolsonarismo é uma cria da esquerda. É produto deles. Você é Bolsonaro. Eles são bolsonaristas. Porque eles é que inventaram essa pecha de que tudo que é bolsonarista é ruim, porque é o reflexo deles no espelho. É a invenção deles. Você é aquilo que você pensa. Você é produto do seu pensamento. Então, quem pensou nesse bolsonarismo
taxado como coisa brega, coisa fútil, coisa absurda, foi a esquerda. Então, isso é produto da esquerda. Tenham consciência disso. Veja aí os meninos do Bolsonaro. É uma outra geração. Essa geração, ela é moderna, ela é progressista e é democrática. Então tá bom. Já falei muito e eu quero a sua opinião. Por que prenderam o Anderson Torres, uma vez que ele é inocente? Eu quero esse debate aqui com vocês. Tá certo? Então tá bom. Agora eu vou mesmo. Fiquem com Deus.